Eu sou sincera que nos últimos dias eu tenho andado intrigada com uma palavra que me tem surgido na minha mente: charlatão. Até que hoje eu tive a oportunidade de ir verificar ao Google o que quer dizer charlatão. E vou-vos aqui descrever, vou-vos poupar esse incómodo. Charlatão: aquele que utiliza da boa fé de alguém, geralmente fingindo atributos e qualidades que não possuem, para obter, entre aspas, dessa pessoa, da pessoa mais simples e mais ingênua, dessa pessoa, qualquer vantagem, ganhos, lucro e etc. E, além de charlatão, é um impostor. Ora bem, aqui está. Não é que ao ler este significado de charlatão, saltou-me assim logo aos meus olhos espirituais a visão do ancião Baco. É verdade. Porque ultimamente ele tem vindo a sentir-se perseguido. Eu penso que não seja por mim. Mas se for, coitado, então ele é muito fraquinho, porque quem sou eu, não é, para perseguir alguém com o gabarito do ancião Baco? Agora, acredito que as pessoas que estão fora da congregação, e que não são poucas, e que o consideram como zíngaro, que eu já falei com elas e disse que esse é o conceito errado, porque a comunidade zíngara é uma comunidade que merece todo o respeito, coisa que o ancião Baco não serve nem para tapete, dos patudos que eu tenho aqui em casa. A verdade é essa, não serve nem para tapete. Além de ser um charlatão, é um impostor. Portanto, aquilo está conjugado. Porque convenhamos, e aqui eu vou falar em relação ao ancião Baco, já ia chamar ancião charlatão. A boca quando foge para a verdade é uma chatice. Mas aqui eu vou me referir ao ancião Baco. Ao ancião Baco, digam-me uma coisa, por favor. Com esta coleta que foi para Portugal do grupo europeu, que foi da coleta europeia, digam-me uma coisa, por favor, que eu estou aqui equivocada. Itália, a zona norte está em negativo. Mas agora digam-me uma coisa, por que razão em 30 de dezembro o senhor fez um culto, alugou um lugar para fazer um culto em Quarto de Altino, e onde não convidou o cooperador de jovens e menores? Aliás, ele não teve conhecimento. Porquê? Porque o seu consogro não está em comunhão com o cooperador de jovens e menores? Sim, o seu consogro. Aqui em Portugal nós chamamos o seu compadre. Não é? O seu consogro está casado, portanto, que é sogro de um dos seus filhos, não é? Digam-me uma coisa, não há comunhão? E como é que é possível fazer uma santa ceia quando o ancião, que estava em Quarto de Altino, não está em comunhão com o cooperador de jovens e menores? E então o irmão vai fazer um culto e não comunica a esse irmão? Porquê? Qual é o objetivo? E já agora me respondam uma coisa, por favor. Quarto de Altino tem um salão gratuito para que a Irmandade possa fazer os cultos. E o irmão, o ancião Baco, ou o ancião charlatão, ou o ancião impostor, não dá a acabar com as tropas. Isto aqui falando em português. Numa linguagem mais acessível. O senhor está em silêncio. Tem, como é que eu hei de dizer, o senhor, portanto, não diz nada a este povo que tem a oportunidade de congregar num lugar onde não tem que pagar, e o senhor não diz nada, mas no entanto faz um culto
faz um culto perto do quarto de Altino e não comunica ao Ministério de lá, que é o Cooperador de Jovens e Menores. Que eu saiba, esse Cooperador de Jovens e Menores ainda não entregou o Ministério. Pois não. Pois não. Pois não. Como o irmão Santini não entregou o Ministério, simplesmente foi afastado por si, por sua conveniência, para poder tomar a posse da administração, quando o senhor não pode ter 2 cargos. Ou esta regra é só para Portugal, aqui, esta regra que está aqui é só para Portugal, percebe? É só para Portugal, ancião Baco, ancião charlatão, ancião impostor. Escusa-se andar a chorar, a dizer que é perseguido. Perseguido por quem, hein? Quando é o Senhor que está a perseguir aqueles que querem realmente servir a Deus de um puro e sincero coração. Sabe uma coisa? As pessoas humildes, honestas, simples, que amam realmente a Deus e querem servir a Deus, elas estão a lutar. Estão a lutar. Numa das mãos está a arma terrena, que Deus lhes deu e concedeu. E na outra está a arma espiritual, que é de estar a orar para que Deus dê forças àqueles que têm que dar força e coragem e vigor para o enfrentar a si e a todo o ministério do Brás. A quem colocou não, mas a quem lhe está a dar todo o poder. Mas há uma coisa que o Senhor se esquece, que Deus ama aos simples de coração, puros, sinceros, humildes. E em Itália Deus está a levantar um exército poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu fico feliz. Eu fico feliz que esse exército, se conseguir retirar esses espíritos malignos, impostores, salafrários, camafeus, se eles conseguirem retirar desse lugar esses espíritos, incluindo o Senhor, Senhor Baco, ancião, que o Senhor é um impostor que está aí, um falso servo de Deus, um falso ancião que foi colocado por homens, falsos hipócritas. Entende? Eu me recordo que em tempos se ouvia nas igrejas certos homens, servos de Deus ou não, mas que se ouvia, em que eles até batiam assim com a mão no corpo, nas pernas e, santo Deus, Irmandade, se eu pudesse falar, eu até falava o nome. Pois olha, eu estou nessa disposição, só me falta falar o nome, mas o senhor sabe que estou-me a referir a si, senhor ancião Baco. Cuidado que está a mexer nas pedras preciosas da coroa do Senhor. Em Portugal as pessoas estão muito acomodadas, não é nada com elas. Mas em Itália não, as pessoas estão indignadas, estão sofridas, estão magoadas por as injustiças que o senhor, ancião Baco, ancião impostor, está a cometer perante todo o ministério, aquele que quer realmente servir a Deus. Porque há aqueles que já foram comprados por si e pelo Ministério do Brás. Haverá mais notícias. Por enquanto é só isto. Acho que por hoje chega, é muita coisa. E hoje o Senhor está com uma força. Note, está a ver a força que Deus está a tomar-me? Deus está a tomar-me com uma força, com um vigor. Imagino Deus a levantar-se do trono, estender a sua espada de justiça e cair sobre si, senhor ancião Baco. Sim, senhor ancião Doménico, você tem torturado, tem humilhado várias famílias, várias irmandades. Não tenho medo por aquilo que falo, por aquilo que Deus coloca na minha boca. Sim, senhor ancião Baco, ancião Hélio, ancião Cláudio Marsola e todos esses impostores que falam em nome de Deus.
e que torturam as almas. Imaginem, eu, um ser humano, estar a ser tomado pela força de Deus. Imaginem Deus a levantar-se do trono e a colocar a sua espada sobre a vossa cabeça. Há homens a sofrer, há mulheres a sofrer, há crianças a sofrer e vocês brincam, pedem coletas, falam de que é para servir para a obra de Deus, para angariar. Há famílias em Itália a precisar de ajuda. E vocês dizem que é para viagens missionárias. Para quê? Para o Dubai, para vocês comerem e beberem conforme vocês querem? Enganarem o povo? Quando vocês têm um cartão corporativo, em que eu até pensava que era de 30 mil euros, mas afinal de contas é 45 mil euros. Imaginem eu assim. Agora, Deus, o vosso mau cheiro das vossas obras já chegou às narinas de Deus. Às narinas de Deus. É melhor eu ficar por aqui. É melhor. Não brinquem com Deus. E lembrem-se, nem pensem sequer tocar com a ponta do vosso dedo sobre quem quer que seja, porque estão a tocar na menina dos olhos de Deus. E eu estou incluída. Eu estou incluída. Não pensem tocar-me com a ponta do vosso dedo maligno. Porque aí Deus irá se levantar com um grande furor. É profecia. É profecia. Isto é profecia. Não é brincadeira. Isto é profecia. Não tentem sequer tocar com a ponta do vosso dedo na minha pessoa e a meu respeito.